Senhor, Tu conheces o nosso coração e sabe como nós hoje amanhecemos. Por isso nós necessitamos do Espírito Santo. Você que está em casa nos acompanhando, peça o Espírito Santo sobre a sua vida nesta manhã, para preparar o seu coração para acolher a palavra de Deus, que ressuscitará muitas áreas da sua vida, que trará nova vida, novo ardor, novo ânimo. Por isso peça, coloque a mão no seu coração, faça a experiência de colocar a mão no seu coração, diante do seu televisor, diante do seu computador, diante do seu celular. Nós somos a Canção Nova, uma comunidade carismática, uma comunidade que vive a partir da ação do Espírito Santo. Por isso, peça o Espírito Santo no mais íntimo do seu coração. Já no início do nosso programa, nós queremos pedir a graça de Deus, que o Espírito Santo venha fecundar a nossa vida, que o Espírito Santo venha novamente trazer aquilo que é vida aonde há morte. Sim, Senhor Jesus, Tu conheces o nosso coração, sabe daquilo que nós temos guardado. O coração como sede das nossas decisões, o coração como sede do nosso comportamento, o coração como sede daquilo que nós intuímos. Por isso o Espírito Santo vem no mais profundo do nosso coração e prepara este terreno que é fértil, Senhor. Sim, nosso coração ele é fértil, ele é fecundo. Por isso a palavra de Deus encontrará espaço dentro de mim. Diga do fundo do seu coração: Senhor, fala comigo, fala no íntimo do meu coração. Eu preciso da Tua palavra, eu preciso da Tua presença, eu preciso da Tua orientação, eu preciso da Tua direção, Senhor. Sozinho eu não consigo. Tu conheces, Senhor, a realidade dos nossos corações. Por isso eu peço que o Espírito Santo venha hoje colocar ânimo em corações que amanheceram sem esperança. Que esta palavra, Senhor, seja capaz de ressuscitar a esperança em corações que estão desanimados. Eu percebo corações que estão desanimados e isto é uma arma do demônio para você. O desânimo quer roubar de você todo e qualquer ânimo, toda e qualquer esperança. Por isso, Senhor, nós pedimos: vem Espírito Santo sobre nós e prepara o nosso coração. Mais uma vez, ó vento impetuoso, canta. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com Teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora, com o coração preparado, abra as Sagradas Escrituras, sua Bíblia, no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 32. Estavam a caminho, subindo a Jerusalém, e Jesus ia à sua frente. Estavam assombrados, e os que seguiam tinham medo. Jesus, outra vez, chamou os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que ia acontecer com ele. Eis que estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios, zombarão dele e cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, dirigiram-se a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. Ele perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam:
concedei-nos que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber, ou ser batizados com o batismo com o qual serei batizado? Responderam: podemos. Jesus então lhes disse: sim, do cálice que eu vou beber, bebereis. Com o batismo com que serei batizado, sereis batizados. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não depende de mim. É para aqueles a quem foi preparado. Os outros 10, ao ouvirem isso, começaram a se indignar contra Tiago e João. Jesus então o chamou e disse: sabeis que os que são considerados chefes das nações as dominam, e os seus grandes impõem sua autoridade. Entre vós não seja assim. Quem quiser ser o maior no meio de vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro no meio de vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, eu quero chamar um pouco a atenção a uma primeira imagem que nós já vemos nos primeiros versículos que nós acabamos de ler. Uma imagem significativa. Estavam a caminho, subindo a Jerusalém, e Jesus ia à frente. Estavam assombrados, e os que seguiam tinham medo. Veja, isso é muito significativo. Jesus caminha à frente dos discípulos. Os discípulos seguem atrás, assombrados e com medo. É interessante esse detalhe. Eles pressentiam que algo difícil está para acontecer em Jerusalém. Isso foi antes de nosso Senhor anunciar pela terceira vez a sua paixão. Nosso Senhor já tinha anunciado 2 vezes. E eles estavam subindo a Jerusalém. Para quê? Para que Jesus morra. Jesus estava a caminho de Jerusalém para morrer. Eles estavam pressentindo isso. E de fato, Jesus os chama à parte, e esse detalhe também é importante. Isso é importante nós percebermos que nosso Senhor chama à parte. É sempre assim na nossa vida. Quando nós estamos vivendo algo, nosso Senhor quer nos comunicar. Ele sempre nos chamará à parte. Ele chama à parte e fala abertamente sobre sua paixão, morte e sobre a sua ressurreição. Veja, essa cena, ela representa muito bem a nossa vida. Jesus também caminha à nossa frente. Independente daquilo que hoje você esteja vivendo, Ele nos chamou a segui-lo. E quando nós seguimos alguém, nós não seguimos alguém sem ver este alguém. Este alguém está sempre à nossa frente, mas sempre nós sabemos, nós não podemos saber exatamente qual é o caminho, por onde este caminho do seguimento de Cristo nos levará. Meus irmãos, existem momentos em que nós queremos ser fiéis, mas nós sentimos medo. Existem momentos da nossa vida que nós queremos fazer a vontade de Deus, mas nós percebemos que ela pode exigir de nós renúncias, exige de nós mudanças, exige de nós entregas que nós não estamos acostumados a dar. E melhor, essas mudanças, essas exigências não estão nos nossos planos. O Evangelho não esconde o medo dos discípulos. Eles seguem Jesus, mas eles seguem assombrados, assustados. Isso já nos traz
uma palavra de consolação, meu irmão. Não importa o que você esteja vivendo, mas veja, sentir medo não significa necessariamente que você não tem fé. Você pode ter fé e sentir medo. Veja, a fé nem sempre ela elimina imediatamente o medo. Muitas vezes a fé significa continuar caminhando mesmo com medo. Mesmo com medo eu vou. Os discípulos, eles não compreenderam tudo. Não estavam seguros diante da realidade que estava acontecendo, mas eles continuam atrás de Jesus. Então, aqui está a primeira lição desse evangelho. Pode ser que você não esteja compreendendo as coisas e as situações da sua casa. Pode ser que você esteja com medo. Pode ser que você esteja com tanto medo, que este medo tenha alimentado a sua vida. Mas o importante, meu irmão, não é você parar no seu medo. O importante é você continuar atrás de Jesus. Talvez você também esteja seguindo Jesus. Talvez você esteja seguindo Jesus assim, com medo de uma decisão. Talvez você esteja seguindo Jesus com uma enfermidade que te causa medo. Ou alguém da sua família recebeu um diagnóstico. Esse diagnóstico tem causado dentro de você um grande medo. Você está com medo de perder esta pessoa. Chegou a hora de você caminhar atrás de Jesus. Talvez você esteja angustiado, seguindo Jesus, com medo de uma mudança, de uma responsabilidade, ou até mesmo de uma situação dentro da sua casa. Talvez exista hoje, nesta manhã de sexta-feira, uma cruz diante de você que ainda não sabe como você pode carregá-la da melhor forma. Esta cruz tem te deixado, como nos discípulos, assombrados. E o Evangelho não nos promete que não haverá cruz. O Evangelho não nos engana. Jesus nunca enganou os seus discípulos. Ele não quer te enganar. Ele não quer dizer que vai ser fácil. Ele não quer dizer para você que todos os problemas vão se esgotar hoje. Ele pode realizar nova todas as coisas, mas existe uma certeza, meu irmão. Mesmo diante das cruzes da sua vida, mesmo diante das enfermidades da sua vida, do sofrimento da sua vida, a certeza é que Ele caminha à nossa frente. E isso nos basta. Ele caminha à nossa frente. Jesus nunca nos pede que nós atravessemos um caminho que Ele mesmo não tenha primeiro percorrido. Ele já percorreu todos os caminhos. Ele já redimiu todos os caminhos. Quando nós encontramos a dor, quando o sofrimento bate na nossa porta, quando a dor nos encontra, Ele já passou por esta dor. E isso precisa causar ânimo em você. Quando você enfrenta uma rejeição, Ele já foi rejeitado. Essa rejeição que você está sofrendo dentro do seu trabalho, ou até mesmo dentro da sua casa, nosso Senhor já redimiu. Você não está sofrendo sozinho, nosso Senhor já sentiu isso por você. Quando você encontra a solidão, o sofrimento, nosso Senhor já encontrou. Veja, nós encontramos os passos de Cristo diante de nós. Então tudo que te acontece, nosso Senhor já passou. Ele se encarnou por completo. Nosso Senhor foi verdadeiramente homem. Em tudo Ele sentiu. Em tudo Ele pensou, em tudo Ele viveu. Ele viveu para redimir tudo que o homem é capaz de viver. Por isso, meu irmão, todo cristão precisa compreender que seguir Jesus significa estar disposto a acompanhá-lo também até Jerusalém. A nossa vida não se passa sem ir para Jerusalém. O caminho é seguindo Jerusalém. É bonito porque aqui dentro da Canção Nova a gente se encontra, né? E aí ontem eu encontrei uma irmã, eu abracei ela. Você está bem, minha filha? Estou bem, padre, caminhando. Aí eu disse, caminhando para onde? Aí ela disse assim,
a Jerusalém celeste. Aí eu parei, olhei assim, nossa, a Jerusalém celeste? Mas ela só virá por meio da cruz. Ali, saindo do santuário. Porque nós estamos, também faz parte da nossa vida. E seguir Jesus é estar disposto a isso. Está disposto a enfrentar as nossas dores, está disposto a passar pela cruz. Nós não podemos desejar apenas os milagres da Galileia, nós não podemos apenas desejar as curas e os prodígios e rejeitar e recusar a entrega à cruz de Cristo. A cruz faz parte da nossa vida. Padre, pelo amor de Deus, numa manhã dessa o senhor vem dizer um negócio desse para mim, eu não posso te enganar. Eu não posso dizer para você que você não terá cruz. Eu preciso dizer para você que você não pode recusar. Nós não podemos querer apenas o consolo da presença de Cristo e rejeitar aquilo que essa presença pede de cada um de nós. Nós nos aproximamos de nosso Senhor também para passar pelo padecimento. Eu sei que é difícil escutar isso, mas eu não posso te enganar. Eu não posso dizer para você que a lógica da cruz não é a nossa vida. Contudo, a lógica da cruz nos assusta. E eu sei que nos assusta. E quando a cruz nos assusta, e aqui é interessante porque quando a cruz nos assusta, existe uma tentação muito humana que nós encontramos no Evangelho de hoje. Olha, ali já estava no terceiro anúncio da paixão. Ou seja, eles já estavam caminhando a Jerusalém. Eles já estavam subindo. Eles já estavam na Via Sacra. E o que acontece? Quando nós nos deparamos com a cruz, e esta cruz nos assusta, nós temos uma tentação muito humana. Todos nós temos. Qual que é? Buscar alguma compensação. Todos nós temos. Buscar alguma compensação. E é justamente neste momento que Tiago e João, e é até uma cena engraçada, né? Tiago e João se aproximam de Jesus e dizem assim: mestre, nós queremos que nos faças o que nós vamos pedir. E o que é que ele quer? Jesus pergunta assim: o que queres que eu te faça? Veja, nos evangelhos nós escutamos esta frase de Jesus em outros momentos, e sempre relacionado a uma cura humana, física. E nosso Senhor diz: o que queres que eu vos faça? E o que eles dizem? Concede-nos, na tua glória, nós sentarmos um à tua direita e um à tua esquerda. Jesus fala de paixão. Veja, Jesus fala da cruz, Jesus fala da morte. Mas no fim do anúncio da paixão, nosso Senhor fala que Ele ressuscitará. É a última frase, é o último termo. Ele diz assim, mas Ele ressuscitará. Mas os discípulos, Tiago e João, pensam em posições, em reconhecimentos, em compensações. Jesus fala de entrega, mas eles querem lugares de honra. Jesus caminha com eles para dar a vida, enquanto os discípulos estão preocupados com o lugar que eles precisam ocupar. E antes de julgarmos Tiago e João, nós vamos dizer assim: nossa, esses dois aí, pelo amor de Deus, né? Esses dois aí só quer glória, esses dois aí só quer aparecer, esses dois aí só quer ficar no bem bom, não quer carregar o pesado. Antes de nós julgarmos o Tiago e João, nós precisamos reconhecer que também carregamos esta tentação. Todos nós, sem exceção, nós carregamos a tentação de buscar compensações na hora do padecimento. É muito fácil armar uma tenda no Monte Tabor e não ir ao Monte Calvário. É muito fácil permanecer no Monte Tabor. E aqui nós precisamos olharmos com muita sinceridade. É um exame de consciência. Todas as vezes que nós nos deparamos com a palavra de Deus, o Padre Jonas é muito claro quando ele nos ensina o método da Bíblia do meu dia a dia. A pergunta é: o que Deus hoje quer falar para mim? O que hoje Deus me diz? Mas a outra pergunta é:
E como eu vou colocar isso em prática? Porque eu preciso me rever, eu preciso ver como que eu estou. Todos nós desejamos ser valorizados, meu irmão. Todos nós gostamos quando o nosso esforço é reconhecido e alguém diz assim: nossa, Padre Sidney, como foi bom isso que o senhor fez. Nós ficamos felizes quando alguém agradece aquilo que nós fazemos. É humano, isso é normal, isso faz parte da nossa humanidade. O problema, ele começa quando nós passamos a medir o nosso valor pelo lugar que nós ocupamos e não por aquilo que nós somos. O problema começa quando nós começamos a medir o nosso espaço pela atenção que nós recebemos ou pelo poder que nós podemos exercer diante das pessoas. É o Padre Sidney da Canção Nova. Pera, ser da Canção Nova me faz estar unido à cruz de Cristo. Ser da Canção Nova é estar numa vitrine onde as pessoas olham para mim e veem: ele não vive mais para si, ele morreu para ele mesmo, ele não tem mais vontade própria. A vontade própria é um empecilho para a nossa vida, principalmente na evangelização, e existe uma tentação muito sutil na nossa vida, e principalmente na nossa vida espiritual, transformar até mesmo as coisas de Deus em instrumentos de afirmação pessoal. É aquilo que eu posso dizer, transformar o Deus que eu vivo, que eu sigo, em garoto propaganda de mim mesmo. Isso é normal, isso pode acontecer. Nós podemos, meu irmão, trabalhar com Deus, mas desejar que todos percebam o meu trabalho. Nós podemos até mesmo servir na igreja. Você pode ser coordenador de pastoral, você pode ter a chave da igreja, mas querer ocupar sempre os primeiros lugares e dizer: por que o padre não me chamou? Isso é uma tentação que existe dentro de você. Nós podemos até defender a humildade e secretamente sentir um orgulho de parecer humilde diante das pessoas. Nós podemos até mesmo falar de pobreza, tá? Nós podemos propagar a pobreza, ou melhor, contra a pobreza, ter atos de caridade concreto. Isso é bom, isso é evangélico. Veja, ontem mesmo o Papa mandou uma ajuda para a Venezuela. E a igreja na Venezuela está sendo ajudada, está sendo aberta, todas as igrejas, para ajudar o povo de Deus. Veja, nós podemos falar de pobreza, nós podemos falar de justiça, nós podemos falar de solidariedade, nós podemos falar de fraternidade, de sinodalidade, nós podemos falar de tudo isso. E ao mesmo tempo, pensar que somos melhores do que os outros por vivermos estes valores. Veja, que tentação que existe dentro de nós. O orgulho pode se esconder até mesmo atrás de aparentes virtudes. Isso é muito sério. Uma pessoa pode abrir mão de muitos bens materiais, viu? E continuar profundamente apegada à sua própria imagem. É isso que o Evangelho quer alcançar. Pode não desejar dinheiro, mas ele começa a desejar aplausos. E aí acaba. Pode ser até mesmo que ele não procure o luxo, mas ele procura a influência. Ele procura o reconhecimento. Pode até realizar muitas coisas boas, mas esperar que todos saibam que quem realizou foi o Padre Sidney. Veja, meus irmãos, por isso não basta nós apenas perguntarmos: o que eu estou fazendo? Não. A pergunta do Evangelho é mais profunda. É necessário perguntar: por que eu estou fazendo? Nosso Senhor não vê apenas a nossa ação. Nosso Senhor vê a verdadeira intenção. Por isso que é necessário perguntar: por que eu quero esse lugar? É necessário perguntar: por que eu desejo esta função? Por que eu estou servindo? Por que eu fico tão incomodado quando outra pessoa recebe uma oportunidade que eu desejaria? Por que eu preciso
tanto de reconhecimento diante daquilo que eu faço, é necessário perguntar: por que eu preciso tanto que reconheçam aquilo que eu disse, que eu falei? A conversão cristã, meu irmão, não acontece somente quando nós abandonamos coisas claramente erradas. E eu aqui já percebi, pelas vezes que eu vim no Sorrindo para a Vida, que nós temos um público fiel, né, Val? Um público fiel, um público que está aqui todo dia, escutando a palavra de Deus, com disposição, querendo mesmo beber da graça de Deus. Eu preciso dizer para você, meu irmão, que acompanha a Canção Nova, e por muito tempo nós vamos em tantos lugares, as pessoas dizem assim: a Canção Nova é 24 horas na minha casa. Veja, a Canção Nova não existe para outra coisa, a não ser trazer o Evangelho para dentro da realidade que você vive. Portanto, a conversão cristã, ela não acontece somente quando nós abandonamos coisas erradas. Isso é o começo, é quando você começa a conhecer a Canção Nova. Você começa a deixar as coisas erradas, você volta a confessar-se, você começa a receber Jesus Eucarístico. Mas veja, conversão, existe também uma conversão que precisa acontecer a partir das nossas motivações, a partir das nossas inspirações, a partir das nossas intuições. Às vezes, e aí deixa eu ser muito chato nisso, é bom, o papel do padre também é ser chato. E eu preciso dizer para você que às vezes nós fazemos coisas boas com motivos ainda misturados. Nós servimos, mas nós queremos reconhecimento, como eu já falei. Nós ajudamos, mas nós esperamos retorno. Nós assumimos responsabilidade, mas nós também queremos controlar tudo. E Jesus, com paciência, Ele vai... E aqui é bonito, né? Jesus, com paciência, Ele vai purificando o nosso coração. Veja, vocês perceberam que a reação de Jesus diante do pedido inusitado de Tiago e João, Jesus, Ele não rejeita Tiago, Ele não rejeita João, por causa do pedido deles. E o pedido foi assim, audacioso até. Ele não expulsa os discípulos, Ele não diz assim: sai daqui, seus despreparados, até quando? Ali já estava no 3º ano da vida pública de Jesus. Imagina o que Tiago e João já viram, o que foram capazes de enxergar, e mesmo assim fazem esse pedido. Mas o que Nosso Senhor faz? Olha que educação, Ele educa. Nosso Senhor é pedagogo, Ele educa. Jesus pergunta: podeis beber do cálice que eu vou beber? E os discípulos, eles pedem um lugar. E o que Jesus oferece? Um cálice. Os discípulos pedem um lugar e Jesus oferece um cálice. E veja, o cálice significa participar da vida de Cristo, de sua entrega, do seu amor. Quando o padre, na oração eucarística, no ato litúrgico, bebe do cálice, ali não é somente um sinal figurativo. Ali é o padre como persona Christi, como um homem à frente daquela celebração, trazendo os fiéis para entrarem, para participarem na vida de Cristo, de sua entrega de amor, da sua entrega total, amar e amar até o fim. Jesus não promete aos discípulos, e nunca prometeu, uma grandeza diferente da sua. É como se o padre, ao beber aquilo ali, dissesse assim: todos nós estamos aqui dispostos, Senhor, a sofrer o que preciso for, para ter a tua grandeza. E a tua grandeza não é humana, a tua grandeza não se resume a esta terra, a tua grandeza é muito maior do que tudo que eu vejo. Veja, é como quem deseja estar perto de Jesus deve aprender a amar como Ele ama. Quem deseja estar perto de Jesus precisa aprender a servir como Ele serve, a entregar-se como Ele entrega e como Ele entrega. E aqui, meu irmão, existe um detalhe muito forte. A gente já está com o tempo esgotado, mas aqui eu quero encerrar. Existe um detalhe importante aqui, muito forte no Evangelho de São Marcos. Veja, Tiago e João pedem para ficar um à sua direita e outro à sua esquerda. Este termo
Mas eles pedem um à sua direita e um à sua esquerda, a partir da sua glória, da glória de nosso Senhor, né? A partir da glória dele. Mas, mais tarde, essa expressão, uma à tua direita e outra à tua esquerda, vai voltar no Evangelho de São Marcos. Mas é um único momento, só tem 2 momentos que isso acontece dentro de todo o Evangelho. Quando um à tua direita, uma à tua esquerda, é usada nesse pedido de Tiago e João. Existe um outro momento, sabe qual é o momento? Na cruz. Quando o evangelista vai dizer que existia 2 ladrões. Um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus será crucificado e entregar-se-á a mim e a você. Veja, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Os discípulos imaginavam 2 tronos. E o Evangelho de São Marcos nos apresenta 3 cruzes. Não existe vida gloriosa que não passa pela cruz. Não existe vida gloriosa que não passe pelo padecimento. Isso não significa que Deus deseja o nosso sofrimento. Não, não é isso. Nosso Senhor não deseja o nosso sofrimento. Isso significa que a verdadeira glória de Cristo não é o poder. A verdadeira glória de Cristo é um amor elevado até o fim. A maior prova de amor é dar a vida pelos seus amigos. Veja, meus irmãos, a cruz, ela revela o modo de Deus ser grande. Quem aprende a padecer mostra a grandeza do seu coração. Veja, Deus é grande porque Ele ama. E aqui está a nossa grandeza. A grandeza está no amor. Deus é grande porque Ele se entrega. Deus é grande porque não usa seu poder para dominar, mas Ele usa o seu poder para salvar. E aqui eu quero encerrar pedindo a você esta graça. Veja, quando os outros 10 discípulos, e aqui eu quero encerrar para dizer o quanto o Evangelho ele continua sendo vivido até os dias de hoje. E quando os 10 discípulos escutam, ficam sabendo do pedido do Tiago e João, imagina a confusão. Eles ficaram pensando assim, meu Deus, eles começam a se indignar e dizem assim, quem eles pensam que são? Quem eles pensam que são? De chegar na nossa frente? Mas talvez, e aqui é interessante, talvez aquela indignação dos 10 não fosse tão pura assim, Valdir. É possível que eles estivessem irritados porque Tiago e João pediram primeiro aquilo que eles desejavam secretamente. Aquilo que eles desejavam no coração. Por isso é interessante o início do Evangelho que nós lemos e no final. No início, nosso Senhor chamou à parte e falou da cruz. Quando acontece o conflito fraterno no meio deles, o que Jesus faz? Jesus chama todos para perto e diz, sabeis que aqueles que governam o mundo, que aqueles que são reconhecidos como governantes das nações, eles dominam, os seus grandes eles exercem autoridade, mas aqui existe uma frase que precisa ser gravada no nosso coração, e é isso que nós vamos pedir nesta manhã. Nosso Senhor diz, olhando nos olhos dele, eu fico imaginando a cena, Jesus fitando os olhos daqueles homens e dizendo, entre vós não deve ser assim. Meus irmãos, nós somos diferentes, porque nós conhecemos um amor, e quem conhece o amor, não age da mesma forma que o mundo, não age a partir de reações daquilo que sofreu. Por isso nós queremos nesta manhã, diante de um mundo que muitas vezes, grande é quem manda, grande é quem controla, grande é quem ocupa o centro, grande é quem tem pessoa debaixo de si, nós queremos pedir a Deus a graça de servir, nós queremos pedir a Deus a graça de amar, sem nenhum reconhecimento. O amor verdadeiro não busca aplausos nem reconhecimento. Por isso nós queremos pedir, Senhor, Tu conheces o nosso coração,
Tu sabes, Senhor Jesus, como nós estamos. Tu sabes, Senhor Jesus, que muitas vezes nosso coração fica cansado, fadigado, porque dentro da nossa casa nós não encontramos reconhecimento. Dentro da nossa casa não tem ninguém que agradeça. E existe do nosso coração, humanamente falando, uma necessidade para isso. Permita que nesta manhã o Espírito Santo fale ao seu coração e diga: obrigado pela sua doação, minha filha. Obrigado pela sua entrega. Obrigado pela sua entrega verdadeira. Obrigado pela sua entrega total. Obrigado pelo bem que você faz sem que muitos reconheçam. Obrigado porque à sua frente está Jesus, que te ensina a amar ao ponto de dar tudo. Por isso vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo sobre as nossas realidades. Vem Espírito Santo e traz a nós o desejo de assumir um trabalho, de assumir uma missão e com as ocasiões para isso dizer que eu amo o nosso Senhor, por isso eu quero servir os meus irmãos. A maior prova de amor é dar a vida pelos seus amigos, por isso nós não podemos dizer que amamos a Deus se não somos capazes de amar os nossos irmãos. Por isso vem, Senhor, e deposita em nós o Espírito Santo. Vem sobre nós com teu Espírito Santo e alarga o nosso coração. Vem Espírito Santo e faz com que o nosso coração se alargue mais, não buscando reconhecimentos, não buscando aplausos, mas buscando verdadeiramente o serviço, a entrega, a doação, o amor verdadeiro e gratuito. Por isso vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, e existe sim dentro de nós um serviço que não precisa dar sempre a última palavra, mas um serviço de amor, de entrega total. Por isso vem Espírito Santo, vem sobre nós, vem com teus dons. Dá-nos a graça, Senhor, de viver assim, os seus. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim, ser todo teu é o meu prazer, te seguirei aonde fores, Senhor. Deixa Deus ser o centro da sua vida. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nos dá mais uma vez essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque damos toda a primazia da nossa vida a Ti. Obrigado, Senhor, porque podemos Te receber, podemos Te contemplar, Te adorar. Obrigado, Senhor, porque podemos ser Teus. Todos, glórias e louvores. Espírito Santo, e transforma a dureza do nosso coração em misericórdia. Transforma. O Senhor que foi capaz de dizer: entre vós não deve ser assim. Senhor, que as nossas famílias não sejam lugares de disputa, que as nossas comunidades, Senhor, não sejam espaços de competição, mas de fraternidade, Senhor. Que as nossas responsabilidades, meu Deus, não sejam instrumentos de poder, mas oportunidades de entrega. Por isso, Senhor, transforma a nossa necessidade de controlar em uma capacidade de cuidar.
Transforma a nossa vontade de aparecer muitas vezes em disposição de servir. Transforma a nossa ambição em santidade, meu Deus. Transforma a nossa inveja em alegria pelo bem dos nossos irmãos. Por isso, Senhor, transforma o nosso coração. O Senhor revelou para nós hoje o antídoto do egoísmo, do orgulho, Senhor, é se colocar a serviço do outro, é se colocar à disposição do outro, daquele que mais precisa. E muitas vezes o que nós precisamos é só olhar do lado e ver quem está do nosso lado e quem precisa da nossa presença. Talvez você esperou muito aí da sua casa, da sua família, o reconhecimento, mas hoje, mais uma vez, se coloca a serviço. Aquele amor que você esperava, coloque você o amor e você vai colher esse amor. Aquele serviço que você esperava, aquele elogio que você esperava, faça o exercício de você fazer, de você se doar. E quem dá é mais feliz, com certeza é mais feliz do que aquele que recebe. Eu te louvo, Senhor, por essa palavra, porque o Senhor nos revelou que a nossa verdadeira grandeza está em se colocar a serviço do outro. É assim, o mundo nos ensina de maneira diferente, não é? Mas mesmo você que está numa grande posição hoje, até aí no seu trabalho, você está aí para servir. Na igreja é assim, não é? A maior autoridade da igreja está ali para servir. Mas também no nosso dia a dia, nas nossas realidades, dentro da nossa casa, nós também precisamos nos colocar a serviço. Quem hoje você precisa abraçar, quem hoje você precisa fazer um gesto concreto de carinho, é aquilo que você gostaria de receber, mas o Espírito Santo vai inspirar a quem você pode hoje, de alguma maneira, amar concretamente e servir. E talvez seja aquela pessoa que mais te incomoda, essa aí. Deus estará curando também o seu coração. Louvado seja Deus por essa partilha, Padre. Mais uma vez, obrigada. O Senhor é uma bênção, o seu sacerdócio é uma bênção, que continue sendo sempre uma bênção, não só aqui dentro da Canção Nova, mas para todo o povo de Deus. Obrigada por tudo mesmo, e também ao Adilson, né, por estar aqui conduzindo esse momento com a oração. O carisma Canção Nova é lindo, né, gente? É uma bênção, é uma graça. E por tudo isso nós louvamos ao Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.